E aí, meu povo, como é que vocês estão? Eu sou a Ashley Malia e de autoestima à literatura, aqui o papo é sempre afro. E hoje eu tô trazendo uma resenha literária de quê? Do livro que é o mais falado, é o mais comentado, é o que as pessoas estão loucas para ler. E eu acabei de ler hoje e decidi gravar a resenha para vocês hoje, porque eu já não estava aguentando de ansiedade. Eu precisava falar sobre esse livro. É Assim que Começa, da Colleen Hoover. Eu definitivamente me apaixonei por essa autora, entendeu? Eu já vi a galera falando no BookTok, no BookTube, no Book Instagram, no Book os caralho a quatro, e eu nunca tinha lido. Eu já via pessoas com opiniões controversas em relação a ela, mas eu nunca tinha lido, até que eu decidi ler É Assim que Acaba. Eu já tô confundindo o nome dos livros. Eu decidi ler É Assim que Acaba esse ano e gostei muito, né? Então decidi acompanhar o lançamento de É Assim que Começa. Lançou, se eu não me engano, anteontem, e eu corri para comprar no Kindle. Eu amo, assim, ter os livros na minha estante e tudo mais, mas quando eu tô ansiosa, não tem nada que me faça esperar. Eu decidi comprar logo a versão Kindle para ler logo, porque eu não queria tomar spoiler de jeito nenhum desse livro. E antes de falar o que eu achei do livro, eu já peço para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem o like e ativarem o sininho para receberem as notificações dos próximos vídeos que tiverem aqui, porque a gata está comprometida com o YouTube, entendeu? E eu conto muito com o apoio de vocês para fazer o canal crescer. Se vocês querem acompanhar meus conteúdos em tempo real, não deixem de me seguir nas redes sociais, tá? Eu vou pegar aqui o livro para vocês, porque eu gosto de falar mostrando o livro, entendeu? E eu já aviso logo que se você ainda não leu É Assim que Acaba, saia dessa resenha valendo, depois você volta aqui, tá? Porque vai ter spoiler de É Assim que Acaba, que é o primeiro livro, é uma duologia. Para recapitular aqui para as pessoas que leram e que não lembram, É Assim que Acaba é um livro que traz a Lily, né, que é a personagem principal, e o relacionamento dela com o Riley. Riley é um cara lindo, maravilhoso. Não sei se ele é cirurgião ou neurocirurgião, eu sei que ele é um médico muito rico, muito renomado e tudo mais. E eles se apaixonam, começam a viver ali um romance. E já no início desse livro, gente, eu já fiquei tipo, ai, que saco. Vai ser um romance hétero, água com açúcar, desse jeito, tão clichê. Eu gosto de clichê, gente, mas naquela época eu já não tava muito afim. E aí eu fui ler antes de saber qualquer coisa sobre o livro, então eu não sabia o que esperar, assim. Eu realmente achei que ia ser um romance meia boca, sabe, pela forma como ele estava sendo escrito no início. Até que a gente começa a ter ali relatos de violência doméstica, com cenas, inclusive, bem gráficas, né? E o Riley, o cara maravilhoso, incrível, perfeito, não era tão perfeito assim. Na verdade, ele era um bosta, porque ele agredia a Lily. E, enfim, isso foi se tornando um relacionamento cada vez mais abusivo. E durante o livro, ela traz ali alguns momentos do passado, ela relendo os diários que ela escreveu durante a adolescência e falando ali sobre o Atlas, que era o menino por quem ela era apaixonada na adolescência, que não deu certo. Enfim, não deu certo, não. Eles tiveram que se separar ali por alguns motivos. E ela conta bastante, ela traz muitos relatos nesse diário das violências que a mãe dela sofria do pai. Então, assim, gente, ela estava vivendo um ciclo de violência que estava sendo basicamente uma continuação do que ela presenciou a vida inteira. E ela sempre falava da mãe dela, assim, do nossa, minha mãe não teve coragem suficiente para sair disso. Em alguns momentos ela até criticava a mãe dela por não sair dessa relação abusiva. E quando ela vive aquilo, ela entende que não é tão fácil assim sair. Eu vejo muitas pessoas criticarem a Colleen Hoover, falando que ela escreve sobre romances muito problemáticos e tudo mais. Eu não li nenhum outro livro dela, eu só li É Assim que Acaba e É Assim que Começa, então a minha opinião é baseada unicamente no que eu sei sobre esses dois livros, da minha percepção sobre a autora com base apenas nesses dois livros. O resto, não sei. Mas eu achei que nestas obras ela abordou a questão da violência doméstica com muita responsabilidade. Ela foi realista, ela mostrou um relacionamento abusivo, ela mostrou o quanto é difícil sair dessas relações e mostrou uma realidade que várias mulheres no mundo inteiro vivem. Não é assim de uma hora para outra que ela vai sair, né? Tem momentos em que acontece recaída, tem momentos em que ela duvida de si mesma, tem momentos em que ela acha que a culpa é dela. Isso é uma descrição de um relacionamento
muito comum na nossa sociedade, né? Então, eu não acho que ela fez isso de forma irresponsável, principalmente porque ela mostrou o quanto isso era errado. Em nenhum momento ela trouxe isso sem trazer uma crítica, ou dizendo como se fosse algo bom ou como se fosse algo comum. Não, ela traz um incômodo para o leitor. Então, eu não concordo tanto assim com as pessoas dizerem que ela é uma autora problemática, porque nessa experiência que eu tive, eu vi ela trazendo isso com muita responsabilidade. O livro acaba no momento em que ela tem uma filha e ela encontra assim o Atlas, que era o menino por quem ela era apaixonada na adolescência, já é um homem, né? E ela já tinha se encontrado com ele algumas vezes, ele faz parte dessa história, mas a gente vê ali um final que deixou um gostinho de quero mais, sabe? Será que ela ia viver um romance com Atlas? Será que eles iriam ser felizes? Como é que seria o desenrolar desse romance? E como foi algo que ela relatou muito nos diários, as pessoas ficaram curiosas para saber o que é que acontecia, para saber como é que seria um romance entre os dois e para realmente ter esse gostinho de um romance água com açúcar, porque esse daqui, gente, foi um romance totalmente ácido, um negócio assim amargo, terrível, assim. É bem pesado, traz muitos gatilhos de violência doméstica, então as pessoas estavam querendo um negócio assim meio água com açúcar, entendeu? Foi o que eu estava procurando quando eu comecei a ler esse livro, porque eu realmente não sabia nada. E as pessoas pediram muito o livro para ela, uma continuação para que a autora escrevesse sobre o romance com o Atlas. E aí, pegando aqui, né, porque eu gosto de falar, mostrando a capa do livro. Não sei se vocês têm esse costume também, mas eu sou desse jeito. E aí temos o segundo livro, que foi lançado anteontem. É assim que começa e que traz aí o romance entre Atlas e Lily. O livro se inicia exatamente no momento em que o primeiro em que o primeiro termina. Então a gente vai começando a ver aí o desenrolar desse romance. E aí já temos uma Lily divorciada, uma protagonista que está vivendo o processo de maternidade, né? Ela acabou de ter uma filha e o livro mostra como é essa dinâmica da Lily com o Riley, que é o ex-marido dela, como é que eles administram a relação com a filha, como é que a Lily acaba lidando com o fato de ter uma filha e de o pai querer ser um pai presente, mas ao mesmo tempo ele ser uma pessoa já violenta, né, que violentou ela tantas vezes, então existe o medo dela de ele ser violento com a filha, de ele agredir ela de alguma forma. Traz essas questões complexas, ao mesmo tempo em que traz um romance gostosinho assim, entre Lily, entre o Atlas. Os capítulos do livro são intercalados entre Atlas e Lily, então a gente consegue conhecer o personagem do Atlas um pouco melhor, vendo o livro a partir da perspectiva dele também, para saber se ele era esse príncipe todo que a Lily descrevia ou se ele era diferente. Eu ficava meio com o pé atrás, assim, sabe? Se era um personagem totalmente idealizado por ela, já que se passava do ponto de vista dela, ou se ele era realmente um cara bacana, um cara atencioso, sensível e tudo mais. E, gente, lendo esse livro, eu me apaixonei completamente pelo Atlas. E aí a gente consegue conhecer esse personagem com mais profundidade, ver outras facetas dele, da personalidade dele, da vida pessoal dele, que a Lily não tinha acesso antes. Ele traz um pouco da história dele e as consequências também do passado dele, né? Foi nesse livro que eu me apaixonei completamente pelo Atlas. Eu acho que é um dos personagens masculinos que eu mais gostei de ver em um livro hétero, né, de um romance hétero. E de verdade, eu gostei muito. Eu tava lendo assim, gente, eu ficava, meu Deus, eu tô apaixonada. Eu tô apaixonada pelo Atlas, ele é um cara incrível, é um cara atencioso, sensível, parceiro, consciente, sabe? Então eu fiquei louca, eu fiquei completamente apaixonada. Nunca mais eu tive a oportunidade de me apaixonar tanto por um personagem literário assim. O último personagem que eu me apaixonei, gente, foi a maravilhosa Evelyn Hugo. E Atlas conseguiu esse espaço no meu coração, porque ele é realmente um cara muito gente boa, ele é um cara legal, sabe? E é muito bom ver que a Lily, uma garota, uma mulher, né? Uma garota. É um romance adulto, eu nem lembro a idade dela, mas ela é uma mulher, uma mãe, que passou por momentos assim muito traumáticos da vida dela. É muito bom ver que ela, depois de viver esse relacionamento completamente abusivo pra caramba, ela encontrar um cara legal, um cara que
compreende ela, que é consciente, que não é violento de forma alguma, sabe? É muito importante para a gente ler isso, porque tem muitas vítimas de violência doméstica que acabam não saindo dessas relações por dependência tanto financeira quanto emocional. Tem muitas mulheres que acham que não vão encontrar mais ninguém, né? Então é muito importante ter essa perspectiva também de uma mulher que é madura, que é adulta, que é mãe e que é amada com todas as suas realidades, em todas as suas facetas, sabe? Ela, enquanto mulher, empreendedora, mãe, o Atlas ama todas as versões da Lily. E eu acho que isso é muito importante, é muito realista, é muito urgente para que mulheres que estão nessa mesma situação consigam se enxergar ali, enxergar que também podem ser amadas e que não é normal você estar em um relacionamento abusivo. Em vários momentos a gente vê as reflexões da Lily depois desse relacionamento abusivo. A gente tem momentos em que o Riley é um cara extremamente manipulador que tenta voltar com ela, que tenta dizer que mudou, e ela ali sempre tendo que lembrar das coisas que ele fez com ela. Ela tem uma lista, gente, citando todos os momentos em que ele agrediu ela, para ela se lembrar o porquê que ela não pode voltar mais para esse cara, sabe? Eu acho isso muito importante. É um livro que tem a sua utilidade pública, assim, não é um livro simplesmente de entretenimento e tudo mais. Eu acho que ele tem um papel social interessante aí, né? Eu acho que a autora faz isso com muita responsabilidade. É um livro que é gostoso de ler, apesar dos pesares, porque diante aí do romance que vai continuando, na verdade, entre Atlas e Lily, né? Porque eles começaram esse romance na adolescência e eles nunca deixaram de gostar um do outro. Então a gente vê uma continuação desse romance e vão reacendendo ali memórias afetivas muito profundas. A gente vê o Riley, o ex-marido, ciumento, tentando a todo custo atrapalhar esse momento da vida de Lily, porque ele não quer que ela se relacione com outro homem, muito menos com o Atlas, um homem que ele tinha um ciúme profundo, né, por ter visto o quanto Lily gostava dele na adolescência. Enfim, vai acontecendo aí várias coisas. E tem também a questão de ele perceber que um homem que iria se relacionar com a Lily iria consequentemente se relacionar com a Emerson, a filha deles, né? Que música chata. E ele não queria isso porque ele sabia que o Atlas ia ser um cara muito melhor do que ele, porque a filha dele ia conviver com esse cara a ponto de, sim, começar a gostar dele, começar a amar ele, começar a tratar ele como um pai, por que não, né? Então a gente vê ele atrapalhando muito. E eu gosto que a autora traz. Que mosca chata! E, gente, a autora, ela segue trazendo as consequências de um relacionamento abusivo. Ela não simplesmente coloca ali a Lily e o Atlas para viverem um romance como se nada daquilo, nada do que a Lily passou tivesse acontecido. Aquilo está presente, o relacionamento está presente, e ela mostra o quanto é difícil sair desse ciclo de violência, né? Mas ela consegue também trazer um romance muito legal entre os dois, eles se conhecendo, tem umas cenas hot muito boas. Eu acho que a rede de apoio que ela traz também na história é muito importante para que a gente entenda que é também necessário para que uma pessoa saia de um relacionamento abusivo, de ela ter uma rede de apoio forte e importante que esteja ali com ela preparada para tudo, para qualquer coisa, sabe? Então os amigos da Lily foram muito importantes, eles são personagens coadjuvantes, mas eles desempenham papéis muito importantes e nunca mais eu tinha sentido essa sensação lendo um livro, sabe, que fosse tão bom que eu não conseguia parar. Obviamente que eu tenho lido livros muito bons, mas não uns que tenham uma escrita tão fluida dessa forma. E eu com certeza vou ler outros livros da Colleen Hoover, não só para saber se o que as outras pessoas falam é verdade, dessa problemática toda em torno dos romances que ela escreve, mas porque eu gostei muito da escrita. E para não dizer que eu não tive nenhuma crítica a Colleen Hoover, uma coisa que me incomodou muito foi o fato da história dela não ter nenhum personagem não branco. Nesse segundo livro, ela trouxe um personagem LGBTQIA+, e que eu achei muito importante, é um personagem muito legal, é o Theo, se eu não me engano,
Theo é o nome dele, e que ele é muito engraçado, ele é o terapeuta do Atlas, né? Eles têm uma brincadeira ali. O personagem tem sacadas ótimas, eu gostei muito, e é importante ter um personagem LGBT, mas eu senti falta de um personagem não branco ali, porque eu achei uma história assim totalmente embranquecida, quase como se ela estivesse ignorando a existência de pessoas negras, de pessoas asiáticas, enfim, de pessoas não brancas na sociedade, no mundo, né? Como é que no ciclo de convivência da Lily não tem uma pessoa não branca? Isso me incomodou, principalmente porque eu, né, senti o que eu sempre senti lendo histórias brancas, que é como se eu fosse invisível, né? Não vi nenhuma mulher negra, nenhum homem negro, e isso me incomoda, apesar de eu ter gostado muito da história. E é isso, minha opinião. O livro ele ficou com 5 estrelas e foi favoritado porque foi um livro que eu gostei muito, mesmo com essas críticas, né? A autora ela escreveu quase que como um agradecimento para a comunidade, principalmente do TikTok. Então, ela traz esses agradecimentos no final do livro e fala o quão importante os comentários do público foram para que ela escrevesse esse romance, já que as pessoas queriam ver a Lily sendo feliz. E eu achei muito fofo esse ato dela, né? Apesar de que a gente sabe que tem dinheiro envolvido, ela queria ganhar mais dinheiro, né? Mas não deixa de ser um ato fofo e um ato de cuidado com as pessoas que estavam acompanhando ali a história e que quiseram uma continuidade. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Eu super indico o livro para vocês. Se vocês querem mais conteúdos literários, não deixem de comentar aqui. Outros livros que vocês querem que eu resenhe, que vocês querem que eu traga vlog de leitura, vai ser um prazer trazer isso para vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal para me ajudar a crescer aqui no YouTube e me sigam nas redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo.